fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar. Boa noite, irmãos. Hoje, então, vamos ver o capítulo 7 do Apocalipse. E esse é um capítulo chave para nós entender o restante do Apocalipse. Um capítulo curto, né? Tem apenas uma página, e é um capítulo muito importante que fala dos 144.000, e tem uma grande polêmica de quem são esses 4.000, né? Então, hoje nós vamos ver quem são esses 144.000 à luz das Escrituras. Vamos entender o que está falando aqui a respeito dos 144.000. Tá? Então vamos lá, vamos começar a leitura. Nós vamos ler o capítulo primeiro todo, para ter uma ideia geral do texto bíblico, depois vamos fazer os comentários para esclarecer o que está escrito aqui, tá bem? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo do Judá foram selados 12.000, da tribo do Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então ele enumera as 12 tribos de Israel e fala que cada tribo foi selado 12.000. Bom, vamos lá. Quem são essas tribos? Essas tribos são os 12 filhos de Israel. Quem é Israel? A gente sabe que é Jacó, né? Que foi mudado o nome dele para Israel. Israel era filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Por que não falou aqui os descendentes de Abraão? Porque Abraão teve 12 filhos.
E essa descendência que veio de Abraão veio só do filho Isaac. Isaac também teve mais filhos, mas essa descendência veio de um filho, de Jacó, e mudado o nome para Israel. Então, muita gente que pensa que esses 144 mil é de Israel hoje, o Israel geográfico, país, político hoje, né, que existe hoje lá no Oriente Médio. Mas aqui não está falando que é de Israel, está falando do Israel Jacó, dos descendentes de Jacó, né? Ou seja, foram selados. O que é selado? O que é selado? Marcado. Tem uma marca, né? E selo, na Bíblia também, né? Lá em Romanos fala daqueles que foram selados com o Espírito Santo. Um selo, a marca de Deus, na pessoa, quando ele marca, ele sela, é com o Espírito Santo, né? E a Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito Santo, esse tal não é dele. Quem não tem a marca de Deus não será salvo. Então aqui está dizendo que foram selados, marcados para a salvação, descendentes de Jacó ou Israel, que é a mesma pessoa, tá? 144 mil. Será que esse número é literal? Creio que não. Por que eu digo que não? Porque na Bíblia os números não são literais, eles denotam só uma ordem de grandeza. Por exemplo, quando perguntaram para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele falou, não só 7, mas 70 vezes 7. Será que Deus queria dizer 490? Não. Ele queria dizer o quê? Não tem número. Enquanto ele pedir perdão, tu tem que perdoar. Se for 100, 200, 1000, 10 mil vezes, perdoa. Isso não termina, né? Isso que Jesus quis dizer. Então, tem outras passagens bíblicas que falam do número, mas não é literal, né? Então, aqui 144 mil denota um número muito grande. Mas olha só, o grande esclarecimento disso tudo vem logo abaixo. Olha só no seguir, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só. Primeira coisa, quem são os 24 anciões e os 4 seres viventes? Isso eu deixei de explicar atrás, mas os 4 seres viventes, eles representam os céus, seres vivos do céu. Os 24 anciãos representam pessoas da terra, salvos da terra. Como uma demonstração que o governo que Deus quer fazer, ele deseja a participação dos remidos da terra junto, né? Deus promete, Deus quer isso. Agrada a Deus fazer os santos da terra participarem do plano eterno dele. Então, nessas coisas que acontecem no céu, nas ordens de Deus, no governo, quando ele exercita a autoridade dele e o governo, essa vontade de Deus, Deus ordena, e quem sai executando são os 4 seres viventes e os 24 anciãos, ou seja, o céu e a terra em harmonia, os crentes, os obedientes, os servos de Deus que estão no céu e os servos de Deus da terra em harmonia são os executores do Deus vivo. Entende que bonito isso, né? Como Deus é perfeito, né? Então não há muita complicação nisso, mas a linguagem é figurada, mas conta grande verdade, né? Ela demonstra a vontade de Deus acontecendo, né? Agora, vamos voltar a 144 mil. Os 144 mil aqui mostra que são descendentes de
Abraão, o pai da fé, né? Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas primeiro aparece 104 mil descendentes de Israel, ou Jacó, neto de Abraão. Só que logo depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, santos, remidos, salvos. Depois dessas coisas, que coisas? Aqui tem a primeira e a segunda aliança juntas, né? Na primeira aliança foram salvos os verdadeiros israelitas, aqueles que observaram a lei de Deus da antiga aliança, da primeira aliança. E também, junto com eles, na mesma posição, diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele tinha prometido isso para quem? Para Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, de todas as línguas, povos, tribos, línguas e nações. Foi para Abraão, foi feita uma promessa assim, não é verdade? Então aqui nós vemos a cumprimento da promessa de Deus, da salvação que vem da fé. Só a salvação que vem da verdadeira fé. Quem é o pai da fé? Abraão. E ali foi salvo quem? Todo mundo? Não, porque muitos do povo, né, de Israel, descendentes de Abraão, de Jacó e de Israel, não foram salvos. Somente uma parte, 144 mil, que não quer dizer literalmente 144 mil, mas um número grande que nós não conhecemos. Isso cabe a Deus determinar, não é? Mas uma boa porção daquele povo da promessa, da antiga aliança, foram salvos. E depois dessas coisas, no versículo 9 diz assim: depois dessas coisas, já a segunda aliança, foram salvos uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Cumprimento de Deus em Jesus Cristo. Amém? Que lindo isto, né? Esse é o versículo 7, que essa parte polêmica, quem são os 44 mil? É todo mundo? Não sei. Não. Os 44 mil são os salvos da primeira aliança, mas logo depois vem uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Aqui está falando dos salvos. Deus reunindo todos os dele, da primeira e da segunda aliança. O reconhecimento da primeira e da segunda aliança unidos juntos, né? Bom, continuando. 13, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, né? Então, de quem é a pergunta? A pergunta foi feita para João. João respondeu: tu sabes. E um dos anciãos, representante da terra, né? Dos 24 anciãos, os 4 seres viventes, representantes do céu, ele afirmou: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então ele disse: são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, esses são da segunda aliança, que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Na primeira aliança, quem é salvo? Os que observaram a lei. Deus sabe, né, como é que foi esse critério de salvação do Senhor. Mas os verdadeiros israelitas, os que observaram, que obedeceram ao Senhor, cumpriram a lei de Moisés, os que sacrificavam, né, tinham os rituais religiosos da época que eram estabelecidos por Deus e, uma vez cumpridos, né, com fé, com justiça e humildade, aquelas pessoas seriam salvas. Então, eu tenho os salvos da primeira aliança e os salvos da segunda aliança. E aí pergunta: quem são esses de vestidura branca? Os da segunda aliança, né?
Aí no 15 continua assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá, né? Ou seja, incluirá. Isso que está dizendo aqui, né? 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará pelas fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aliás, aqui também cai por terra uma afirmação de uma interpretação que diz que na grande tribulação a igreja vai ser arrebatada. Isso não tem na Bíblia. Antes da grande tribulação a igreja vai ser arrebatada? Onde é que está escrito isso? São as conclusões que saem de uma infinidade de interpretações sem fundamento bíblico. Quem é que então vai estar na grande tribulação? Os judeus. Onde é que está escrito isso? Eu não estou dizendo que é uma questão de preferência, não, estou dizendo que não tem coerência bíblica, né? Aqui acaba de responder quem é que vai vir da grande tribulação. Esses, os remidos do Cordeiro, né? Então, sem sombra de dúvida, a Bíblia aqui aponta que no final dos tempos, ou na eternidade, o povo de Deus é um povo que vem, né, que da descendência de Abraão, ou seja, os da fé. Uma porção da primeira aliança do povo, né, descendente de Abraão, de Jacó, né, e uma porção da segunda aliança, os lavados no sangue do Cordeiro, de vestiduras brancas, que vieram da grande tribulação, como está dizendo aqui. Então cai por terra, de novo, algumas teorias da interpretação dispensacionalista, que tem muita confusão nessa interpretação, né? Não tem base bíblica, é um marabulismo para explicar as coisas que eles afirmam. É muito marabulismo. E nós não podemos aceitar esse tipo de interpretação. A gente tem que ter coerência bíblica em tudo que a gente afirma. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ficar por aqui, terminar com aqui o capítulo 7, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um grande e amoroso abraço em todos os irmãos. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está